Sim, é uma reportagem sobre o Doutor Sócrates. Vaca estrela, ô boi fubá. É que na vida dele, futebol e música sempre bateram bola. E com a maior categoria. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Abraço para você, Sócrates, onde você estiver. Sócrates foi um sonho. Aquela categoria, aquele calcanhar, aquele tudo era uma... Que coisa é essa? O futebol brasileiro, eu acho que ele tem alguns personagens que são verdadeiras escolas, cada um. Não existiu dois Sócrates. Para mim, esses são os grandes jogadores, aqueles que só existe um. Sócrates surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto. Naquela época, dividia o futebol com a faculdade de medicina. Ele estava no 6º ano de medicina, ele foi cotado para ir para a Copa do Mundo de 78. Isso é algo completamente inimaginável, né, para qualquer atleta, ou qualquer estudante, ou qualquer pessoa que ame essas duas disciplinas. Assim. Se formou médico e no Corinthians encantou a fiel. Quando a gente fala em futebol, arte, não sei o que, a gente pensa de uma coisa individual. Então ele conseguia ter essa genialidade que aqueles dribladores têm, os caras, né, e ele fazia isso na parte coletiva, na parte tática também, né, de mudar toda uma coisa com um toque genial. E o doutor se transformou em mestre em toque de calcanhar. Ele jogava muito de costas pro gol também. Esse virar era difícil para ele. Então ele se acostumou muito a jogar de calcanhar. Por quê? Porque ele não precisava se mexer, era só mudar a posição dos pés e jogar com o calcanhar. Aquele futebol elegante, que ele tinha aquela passada, né, que fazia parecer que ele era lento e não era não. Hoje talvez não coubesse mais no futebol, que é muito... parece rugby, né? Depois do Corinthians, Sócrates jogou na Fiorentina da Itália, Flamengo, Santos e, por fim, voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto. Disputou 2 Copas do Mundo, fez parte da seleção de 1982, era um dos principais jogadores daquele time que terminou marcado pela tragédia de Sarriá, nome do estádio em que o Brasil foi eliminado pela Itália por 3-2. Aquela equipe brasileira encantou o escocês Andrew Doney, autor de uma biografia de Sócrates. É uma das Copas mais inesquecíveis de todos os tempos. Como time brasileiro, que é um dos mais inesquecíveis de todos os tempos. Anos 80. Era tudo bem diferente de hoje. Ele ia num show meu, acabava o show 11 horas, 11h30. Aí eu falava, doutor, amanhã você tem treino? Não, vamos jantar. Aí saímos para jantar, aí bebia aqui, tomava lá, jantava, chegava 2 horas, falei, doutor, amanhã você tem treino, eu sou corintiano, pelo amor de Deus, vai pro treino. Ele falou, tranquilo, pô, isso está me fazendo bem. Saía de lá 2h30, 3 horas, às 9 da manhã ele estava lá no treino, com o Casagrande, e domingo jogava para burro, entendeu? Sempre digo que a minha energia provém da beleza humana, então toda vez que eu tenho condições de conviver com pessoas interessantes, que possam me proporcionar essa energia, eu não abro mão. Eu não sei se você reparou, mas a maioria dos depoimentos até agora nessa reportagem é de gente da música. É que o Sócrates tinha um lado que pouca gente conhece, de cantor. E em 1980, ele gravou esse LP aqui, que é uma raridade para quem, como eu, coleciona vinil. É o Doutor, num disco solo, cantando música sertaneja. Você está vendo esta casinha simplesinha, toda branca de saber. O disco se chama Casa de Caboclo e sua produção custou 1 milhão de cruzeiros na época, que daria aproximadamente R$200 mil nos dias de hoje.
Foi muito difícil fazer o Sócrates cantar? Pelo amor de Deus, no início foi. O cara do RCA sabia que Sócrates não tinha uma voz muito forte. Então ele organizou um técnico de voz, de canto, para ajudar ele, dar algumas aulas. O cara foi para a casa do Sócrates falou, entra aí, vamos... Antes de começar, vamos beber uma cerveja. Os caras ficando horas e horas e horas bebendo cerveja e nunca passaram nem um minuto fazendo aula. Sócrates queria promover a música sertaneja raiz, que tocava em Ribeirão Preto, cidade onde ele morou por vários anos. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Capataz. E ele sabia que no Elite de São Paulo, Elite do Brasil, eles não entenderam essa música e não gostaram dessa música, era alguma coisa dos pobres. O caipira, ele sempre foi mal compreendido, entendeu? Sempre foi uma coisa até meio pejorativa, né? E eu acho que o Sócrates sentiu que ele podia colaborar de alguma forma com esse momento de revisão de um aspecto cultural tão importante, né? Tentar levá-la aos grandes centros urbanos e espero gravar novos discos. Agora, carreira como cantor, não pretendo, só em casos esporádicos que faria apresentações, como no caso de hoje. No norte e vim pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Talvez seja a coisa que mais segurou o Magrão por mais tempo, que ele conseguiu ficar por mais tempo, foi na música caipira, na música regional que ele gostava. Ele ficou, isso aí ele teve quase a vida toda. As outras coisas, ele parava no meio, né? Depois de gravar o disco, que não vendeu muito bem, porque ele não é o melhor cantor na face da Terra, ele nem tinha uma cópia. Eu fiz isso, mandei esse recado, espero que introduzir essa música para outras pessoas e já, vamos para uma próxima parada. O doutor ainda se aventurou outras vezes no estúdio, numa delas ao lado do amigo Toquinho, no disco Aquarela de 1983. Cantou uma de suas paixões na faixa Corinthians do Meu Coração. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ele dividiu o canto comigo o tempo inteiro. Tem uma hora que ele faz a parte sozinho, então ele participou desse disco Aquarela como cantor. Aí você pergunta assim, o doutor cantava bem? Cantar bem é uma questão relativa, né? Talvez, para uns ouvidos assim, pouco habituados a certas estranhezas, soe um pouco estranho, né? Eu adoro, porque eu sempre ouvi de tudo, né? Não é um cantor no sentido clássico da palavra, mas tem feeling, canta com sentimento, com emoção. A Elis falava uma coisa muito linda, ela falava assim, não é a voz que canta, é outra coisa que canta. Então o que cantava no Sócrates era outra coisa. A voz que flertava com a música já era familiar aos ouvidos dos brasileiros, mas na luta pela democracia. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Sócrates falava em liberdade quando o país vivia a falta dela durante o período da ditadura militar. Foi assim nessa entrevista ao jovem Pedro Bial, em 1983. Na concentração da seleção, ele explicava as dificuldades do começo da democracia corintiana. Um sistema altamente repressivo, ditatorial, autoritário, né? E, sem dúvida alguma, nós sempre teremos dificuldades em relação a ele, porque o nosso trabalho ficou basicamente limitado ao Corinthians, né? Não tivemos nenhum tipo de manifestação positiva, nem algum tipo de mudança em outro clube qualquer. Né? Os jogadores do Corinthians decidiam sobre tudo no voto. A gente podia discutir com concentração ou não. Isso foi um início, né? Até amadurecer bastante no ano de 82, que a gente... nós começamos a ter um comportamento de cidadão mesmo e
ter todos os direitos e os deveres que qualquer cidadão brasileiro tinha naquela época, que eram pouquíssimos, né, porque era a ditadura militar. Onde era proibida a palavra democracia, né, no país. E de repente a gente começou a falar democracia por causa do Corinthians e por causa dele, da cabeça do Sócrates. A música estava nos planos do doutor nos últimos dias de vida. A ideia era produzir com os amigos Fagner e Zé Cabaleiro um disco com músicas relacionadas ao futebol. Era um projeto para a Copa do Mundo de 2014, que foi realizada aqui no Brasil. E aí ele me liga da madrugada, meses que a gente se falava, e eu atendi. Magro, o que é, Magro, essa hora? O que é que foi? Aí ele falou assim, saudade. Aí eu falei, pô, Magro, isso é hora de tu sentir saudade. Aí ele falou, pô, Magro, desse é escroto, rapaz, não sei o quê. Então ali estava começando, eu entendi. Foi quando a gente percebeu, depois fomos informados do estado dele. E eu vim fazer uma visita com o Baleiro. Você é louco por música, a Copa do Mundo está vindo aí, mais 2, 3 anos, então vamos fazer um disco, tem muitos amigos na música, fazer um disco, ou compor, ou recuperar músicas que versem sobre futebol e tal, fazer uma pesquisa. Ele ficou encantado com a ideia, começamos a cogitar nomes, né? Pensaram até em fazer uma turnê pelo país, mas o trio não teve tempo de entrar em campo juntos. Dei um abraço nele assim, meio na brincadeira, tipo assim, a gente vai se ver daqui a pouco. E quando o Zeca entrou no carro, que eu entrei no carro, que nós saímos, ele falou, parceiro, depois que você saiu, eu fui falar com ele e ele não olhou em mim, ele ficou olhando para você com um olhar de saudade. Sócrates morreu alguns dias depois desse encontro, aos 57 anos, 4 de dezembro de 2011, no domingo em que o Corinthians conquistou o 5º título brasileiro da história do clube. O ex-jogador havia passado por 3 internações por problemas no aparelho digestivo, causados pelo consumo contínuo de álcool. Você tem vícios e quais são esses seus vícios? Eu não me considero pessoas com vícios, né? Pessoa com vícios, né? Eu me considero pessoa com falhas. Não, eu digo vícios efetivos, beber, fumar, bater. Não, eu não considero isso, no meu nível, né, de convivência com isso, de vício. É um prazer. Na concentração em 82, que eu fui visitar lá em Parador de Carmona, em Sevilha, Córdoba, concentração, e o Tele ficou o tempo inteiro me vigiando ele para me pegar cigarro meu. Mas todo mundo sabia. Então quando eu desci para pegar o carro para voltar para Sevilha, ele foi comigo até, né, e o Tele, olha, Fagner, cuidado, não dê cigarro pro Sócrates, né? E aí ele foi se despedir de mim, eu entrei no táxi, ele entrou aqui e tirou a carteira aqui do bolso. E jogou pra caramba, né? Ele nunca escondeu que gostava de beber, mas nesta entrevista, feita depois que deixou o hospital na primeira internação, pouco mais de 3 meses antes da morte, ele admitiu publicamente, pela primeira vez, que era dependente de álcool. Quem usa álcool cotidianamente é alcoólatra. Mas você foi dependente de álcool? Eu fui, claro. Para de problema. É um dos mistérios. Como uma pessoa do Sócrates, um homem esclarecido, médico, pode beber tanto e ignorar as consequências? Agora uma última pergunta para o Sócrates cantor. Você acha o Sócrates um bom cantor? Não, não. Nunca fui. Eu nunca fui cantor, né? Eu gosto de música. Ele morreu através de uma dependência química. Eu consegui me recuperar antes, mas não deu tempo também de eu passar para ele tudo o que eu tinha aprendido. Ou então, direcionar o Magrão para o mesmo lugar que eu fui. Não deu tempo. Sócrates brasileiro. Jogou em todas: futebol, medicina, música. Lembro a minha... E deixou muitos fãs.
e o meu belo boi fumar. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E vaca estrela, ô boi fumar. Magrelo, você que sempre amou a música, você que sempre esteve junto dos amigos, essa fica eternizada na nossa amizade, na nossa memória e no coração do Brasil, que é nordestino e é sertanejo, é tudo junto e misturado. Saudade, Magro! Peguei em Ita no norte e vim pro Rio morar. Adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Ai, ai.